Bom dia, segunda-feira! Você já parou para pensar por que você é do jeito que você é? Por que você reage da forma que você reage diante das mais diversas situações da vida? Você já parou para pensar por que seus sonhos e projetos são exatamente esses que você tem em mente? E parou para pensar também por que é que você tem a tendência a determinados sintomas físicos e emocionais? Todas essas questões podem ser respondidas pensando apenas na sua percepção do mundo. Exatamente. A forma como você percebe o mundo é que vai direcionar tudo isso. E é aqui que vem a grande questão. Como a nossa percepção do mundo é gerada? Por que é que a gente percebe o mundo da forma que a gente percebe? Eu já comentei aqui que a nossa vida é guiada apenas por 5% de consciente e 95% inconsciente. E o nosso inconsciente funciona como se fosse um fotógrafo. Isso é muito importante, eu vou até repetir. O nosso inconsciente funciona como se fosse um fotógrafo que vai registrando tudo que a gente viveu desde o primeiro segundo de concepção. É como se existisse um arquivo no nosso inconsciente para guardar todas as fotografias do que a gente foi vivendo ao longo da nossa vida. A grande questão é que essas fotografias são a base da nossa percepção do mundo. É através do que nós vivemos no passado que nossa vida vai se moldando. Pensa comigo. Vamos supor que uma pessoa cresceu em uma família muito unida, que sempre a acolheu, sempre a direcionou, sempre a protegeu e, ao mesmo tempo, a incentivou a ir para a vida. As fotografias que o inconsciente dessa pessoa tem registrado são cheias de sensação de potencial acolhimento e leveza. Já uma pessoa que cresceu em uma família cheia de brigas, sem amparo, ouvindo palavras mais frias e talvez até mesmo sendo cobrado de uma forma mais rígida, as fotografias que o inconsciente dessa pessoa tem registrado são cheias de sensação de medo, incapacidade e desvalorização. É claro que aqui eu dei exemplos bem exagerados para a gente conseguir entender melhor, mas é dessa forma que o nosso cérebro percebe tudo. É muito provável que a pessoa do primeiro exemplo que eu dei seja capaz de ter grandes sonhos, seja capaz de imaginar grandes realizações. Já a segunda pessoa, por ter mais dificuldade de visualizar uma vida alinhada, pode ter mais dificuldade de se imaginar realizando grandes conquistas. O ponto é que todos nós temos fotografias que trazem cenários positivos e também cenários negativos. E isso tudo vai se mesclando no nosso inconsciente e nos dando as nossas características. A sua vida, o seu jeito de ser, os seus sonhos, os seus projetos, os seus sintomas físicos e as suas emoções são baseadas na sua forma de perceber o mundo. Mas tem um detalhe bem importante por aqui. Além das fotografias da nossa própria vida, o nosso cérebro também tem um álbum de família. São as fotografias das situações vividas pelos nossos antepassados, mesmo aqueles que a gente não conheceu. O que acontece é que essa informação do transgeracional já nasce com a gente. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos muitos descendentes de pessoas que vieram de outros países fugindo da guerra. São imigrantes que passaram por grandes necessidades e até mesmo podem ter passado fome. Mesmo que você não saiba exatamente a história desses antepassados, o álbum de fotos da família já nasce com você. E aí pode ser que você, de uma forma inconsciente, tenha grandes medos da escassez, por exemplo. Ou pode ser que você tenha dificuldade de aproveitar mais a vida, de se divertir, de levar a vida com leveza. Ou também pode ser que você tenha dificuldade de emagrecer por comer demais ou por até mesmo ter momentos de compulsão alimentar. Afinal de contas, as fotografias dos antepassados do seu inconsciente mostram grandes dores, grandes perdas e grandes faltas, como falta de comida, falta de dinheiro e falta de proteção. Percebe o quanto isso tudo pode ser profundo? O quanto isso tudo está influenciando a sua vida e você nem se dá conta? Por isso hoje eu te convido a parar um pouquinho e pensar nas fotografias que o seu cérebro tirou ao longo da sua vida até agora. Pense nos cenários de tudo o que aconteceu. Pense inclusive nas emoções vividas em cada uma dessas fotos. Pense também no álbum de fotos dos seus antepassados. O que eles viveram, como viveram e, inclusive, como ensinaram os descendentes a viver. E depois, reflita o quanto disso permanece no seu jeito de ser. O quanto você se mantém em grandes medos por causa do que foi vivido lá atrás.
o quanto você deixa de tomar certas atitudes por seu cérebro ainda usar como base fotografias tão antigas do que foi vivido. E depois disso, a ideia é ressignificar a forma como seu cérebro olha para essas fotografias. É mostrar para ele que isso tudo aconteceu lá no passado e que agora você é capaz de criar novos cenários. Agora você é capaz de transformar a sua percepção do mundo. Por isso, quanto mais coisas novas você se permitir viver, mais fotografias positivas vão sendo arquivadas no seu cérebro. É importante que você mostre sempre cada vez mais possibilidades para o seu inconsciente. Inclusive, é isso que a leitura biológica me permite trabalhar com os meus pacientes em consultório e na mentoria. Em uma parte do tratamento, nós vamos encontrando quais fotografias o cérebro registrou e a forma como ele vê tudo isso e vamos trazendo um novo sentido, um novo significado. Isso gera uma mudança gigantesca na nossa forma de perceber o mundo e também na nossa forma de reagir diante das situações. É libertador. Não deixa de fazer esse exercício hoje. É hora de romper padrões, de crescer. E para isso, comece a libertar internamente as dores emocionais dessas fotografias do passado. Um dos motivos pelo qual talvez você não esteja conseguindo realizar no presente é por ainda não ter ressignificado algo do passado. Tente enxergar questões do passado com um novo olhar. Traga a luz para iluminar questões que antes você só conseguia enxergar com mágoa ou com dor e que agora você pode ressignificar lindamente através da compreensão e também da compaixão. Por isso, fale em voz alta. Eu escolho transformar antigos padrões nocivos em novas potências e ferramentas para construir a vida dos meus sonhos. Eu vou até repetir. Eu escolho transformar antigos padrões nocivos em novas potências e ferramentas para construir a vida dos meus sonhos. Quanto potencial nessa escolha, não é mesmo? E se você gosta do meu conteúdo, não deixe de indicar o meu perfil do Spotify e o nosso grupo do WhatsApp, para que essa mensagem possa chegar para outras pessoas que precisam de ajuda e de luz. E se você tiver interesse em fazer uma sessão comigo, presencial ou online, é só mandar uma mensagem para agendar. O contato está lá no meu perfil do Instagram. E caso você queira fazer parte da próxima turma da mentoria Realinhando, é só clicar no link aqui abaixo e eu mando todas as informações, valores e tudo como funciona. Eu fico muito feliz com a sua presença por aqui e eu desejo para todos nós uma semana cheia de bênçãos e muita luz. Até segunda que vem.